que louvava a Deus com cantar, com exaltar, né? Que são as músicas do tenor, e a gente tem muito que agradecer, né? Ele estava louvando a Deus lá no céu, e logo a gente vai estar junto com ele. Mas só para a gente lembrar o tanto que esse irmão abençoa a nossa igreja, né? Quem está aqui há muito tempo deve lembrar, tipo, 97, 98, um tempo que esses louvores aí eram quase todo culto a gente cantava e a gente louvava a Deus com ele, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Hoje é o primeiro single, gente, o primeiro single do ano. A gente teve um cineminha no Rio de Janeiro, vai. Mas esse, graças ao bom Deus, é a nossa primeira reunião do single desse ano. E já começando diferente, começando com formatura, né, com o término de grupo de leitura da Palavra de Deus, que é o que é mais importante na nossa vida, né? A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso. O Juninho vai pregar, ele está ali no Rise, mas daqui a pouco ele vai vir para cá. E nós vamos ter um tempo de louvor também e um tempo de buscar a face de Deus. A gente vai orar agora, né? Eu vou pedir para a Maria Ângela vir aqui, para a gente estar todo mundo aqui, para a gente ficar de pé, gastar um tempo, uns 10, 15 minutos. Se você quiser andar pelo salão aqui, se você quiser se ajoelhar, o que você quiser, da forma como que você quiser, para que a gente possa agradecer em oração ao nosso Deus, tá? Faz de conta que não tem ninguém do teu lado, faz de conta que não tem ninguém aqui olhando, faz de conta que ninguém chegou. Vamos agradecer, porque é o maior motivo que nós estamos aqui, né? Agradecer a Deus. Estarmos aqui, estarmos com saúde, estarmos de pé, diante de tanta coisa que a gente tem visto, é motivo de agradecer. Amém? Então, assim, ninguém fica parado, sentado aí não. Vamos ficar de pé, vamos fechar os olhos e, de novo, não tem ninguém aqui do lado de vocês. Não tem ninguém. Só sabe quem está aqui? Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui. A presença do nosso Deus vai tocar a vida de cada um de nós e nós vamos louvar o Senhor. Giovanni, coloca aquela playlist lá que a gente vai cantar para a gente poder orar com aquela musiquinha de adoração. Amém? Maria, deixa lá. Obrigada. Obrigada por nós, nossa guerreira de oração. Vocês sabem, né? De quarta-feira ela está aqui, está todo dia orando por esse grupo, por esse ministério, por cada um de vocês. A gente fala, né, que quando a gente só fica de pé quando tem alguém de joelho. E tem gente que está sempre de joelho por nós, está sempre orando por nós, não só pelo grupo, pelo ministério, por aqueles que estão para vir, por aqueles, né, que estão trabalhando, aqueles que estão doentes, aqueles que não podem, aqueles que estão com os pais doentes. A gente sabe que muita gente está com os pais doentes, mas que a gente possa seguir cedendo aqui e orar. Queria dizer para vocês que de quarta-feira a gente tem um grupo que vem sempre orar aqui. Se vocês verem lá na quarta-feira a fotinho do single, vocês vão ver que tem um grupinho que está sempre vindo aqui orar. Aí a gente faz uma rodinha lá no fundo, ora pelo single, ora por vocês. É importante que a gente consiga ter em mente, no coração, o tempo inteiro, como a gente precisa de oração, como a gente precisa se render aos pés do Senhor e buscar a face dele em oração. Amém? Giovanni, você troca aí, por favor? E, assim, é tão bom a gente poder ter momentos que a gente possa orar e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E a gente nunca está sozinho, né? A gente tem os companheiros de oração ali, está sempre com a gente, a Eliane, a Inês, a Edna, né? Nós temos vários irmãos que estão ali com a gente sempre. A Dalete, mesmo não estando aqui, é uma pessoa que está sempre orando, né? E um outro irmão o Elton também. E nós somos um grupo que a gente busca orar pela vida de vocês. Nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que é necessário, mas é importante que vocês saibam que vocês são as meninas dos olhos do Senhor. E é com muita alegria que a gente vê vocês aqui, porque
porque a nossa oração, Pai, foi para que todos que o Senhor tivesse que falar nesta noite, que estivessem aqui presentes. Então é o momento da gente agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela misericórdia do Senhor derramada sobre as nossas vidas nesta noite. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça venha sobre as nossas vidas neste momento. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Nós queremos a Tua presença. Nós precisamos da Tua presença neste lugar. Nós queremos que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, para falar aos nossos corações, liberdade no nosso meio. Senhor, quebra todas as barreiras, tudo aquilo que possa impedir a gente de estar conectado com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça neste momento. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque nós não somos perfeitos, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor perdoou as nossas falhas e que sobre si o Senhor levou todas as nossas dores e pelas Suas pisaduras nós somos sarados. E nós te pedimos, Deus, que neste momento o Senhor entre com providência na vida de cada um, Senhor. De cada um que está aqui, o Senhor sabe como cada um chegou, de toda dificuldade, de tudo aquilo que eles enfrentaram para estar aqui, Senhor. Senhor, batalha as nossas guerras, sabe? Adestra as nossas mãos para a batalha, vai na nossa frente, Senhor. Cuida da nossa família, cuida dos nossos idosos, dos nossos pais, dos nossos filhos. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a família de cada pessoa que está aqui. Senhor, ó Pai, que neste momento o Senhor possa ouvir a oração que cada um está fazendo a Ti, Senhor. Cada um veio aqui para Te louvar, para Te bendizer, para glorificar o Teu nome. Mas, Deus, precisa de uma intervenção do Senhor na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. E nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha com providência, para que o Senhor venha com o Seu bálsamo, Senhor. Que para acalmar o nosso coração, para dar alegria, para dar força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E muitas vezes, Pai, nós estamos nos sentindo fracos. E a palavra do Senhor diga: o fraco sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na Tua fraqueza. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra seja rema para nós e que a Tua alegria seja a nossa força. Que a despeito das dificuldades que a gente possa estar passando, Senhor, nós possamos olhar para as Tuas promessas, Senhor, porque a Tua palavra diz que eis que todos os dias estou convosco até a fundação dos séculos, né? Até o final da nossa vida o Senhor estará conosco. Isso é uma promessa que o Senhor fez para cada um de nós. E nós, ó Pai, chamamos à existência essa promessa e clamamos, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Clamamos pela Tua graça, que o Espírito Santo do Senhor toque nas nossas vidas e tire tudo aquilo que não procede do Senhor, mas que a Tua graça, Pai, possa vir superabundante sobre cada um de nós. Que a Tua bênção nos acompanhe, que a descendência de cada um aqui seja abençoada na terra, Senhor. Que a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a herança que o Senhor deu a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que a família seja guardada, que o Senhor esteja, ó Pai, no centro e que nós possamos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, ó Pai, que a nossa família possa resplandecer a Tua glória e a Tua luz. Que, Pai, mesmo que a gente não abra a nossa boca, Senhor, que o nosso testemunho, Senhor, possa falar da Tua palavra no nosso viver. Nós queremos, Senhor, viver para glorificar o Teu nome, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos aperfeiçoa, nos enche com a Tua graça, nos enche com o Teu favor. Esteja conosco neste momento, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Recebe toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque o Senhor é bem-vindo neste lugar. E o Senhor é Senhor de tudo aquilo que está sendo feito aqui. É o Seu senhorio sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E reina, Pai, neste lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Destaca os nossos ouvidos para que nós possamos ser sensíveis à Tua voz. E que o nosso coração seja um coração sensível, um coração ensinável. Nós te pedimos, Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, repreende sempre aquele que ama. Então eu te peço, Deus, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando nesta noite, de tudo aquilo que o Senhor vai dizer.
acontecer. Te agradecemos também, Senhor, por mais esse momento de formatura, porque foi um momento em que nós podemos conhecer mais da Tua Palavra. Todos aqueles que participaram, Pai, neste Corajosos, todos esses que estão presentes, Senhor, e que estiveram aqui e que aprenderam mais da Tua Palavra e que tiveram mais recursos para guerrear, Senhor, porque o Senhor não age fora da Palavra, né? E o tamanho do nosso Deus é o tamanho do nosso conhecimento. Neste momento, nós vimos que o nosso conhecimento foi ampliado, conhecendo mais profundamente a Tua Palavra. Isso é um motivo de honra e de glorificação ao Teu nome. Eu te agradeço por todos os irmãos que estão aqui, por todos os formandos, aqueles que não tiveram a oportunidade de poder participar desse grupo, Senhor, que possam participar dos outros e que o Senhor, ó Pai, continue nos abençoando e sendo glorificado no nosso meio, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Ainda assim, nesse espírito de adoração, de oração, nós vamos louvar o Senhor com ações de graças, nós vamos entregar o nosso louvor ao Senhor. Sim. Eu peço que feche seus olhos, continue aí nesse espírito aí, como se você continuasse orando, e agora nós vamos louvar a Deus nesse mesmo espírito, nesse mesmo sentimento, porque a presença de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Nós queremos que Ele tenha alguma coisa de especial para a gente essa noite. E não assim, não é performance, não é nada para mostrar o que é bonito, mas é o que é para mostrar o coração, nosso coração para Deus, e para que Ele se revele entre nós. O Espírito Santo de Deus se revela através desse momento de louvor, e que o nome dele seja engrandecido, só o nome dele seja engrandecido. Amém? Giovanni vai colocar as letras, mas eu acho que vocês conhecem esses louvores. Então, assim, entregue a Deus o teu melhor. Nem vê quem está do lado, só feche os olhos e louve a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir. Ele não deixa. E não vamos ficar distantes. Nós vamos estar cada dia mais perto. Cada dia mais aos pés dele. Amém, queridos? Vamos sentar um minutinho. A gente vai só, bem rapidinho, falar só um pouquinho sobre o single esse ano. Tá? Todo mundo aqui já faz parte, ou já fez, né? Ou participa do Corajosos, ou tem vindo nas reuniões do single. O que eu quero reafirmar aqui, para que todos nós estejamos assim compromissados com o nosso Deus, seja aqui, seja no grupo, seja no Corajosos, seja numa ida ao teatro, ao cinema, no final de semana, num passeio, que nós single possamos consagrar cada vez mais a nossa vida ao Senhor. Amém? Como todo mundo sabe, o single é o nosso ministério de solteiros, divorciados e viúvos de mais de 45 anos. E nós estamos aqui na igreja trabalhando com esse grupo desde 2021. Então, esse ano nós estamos indo para o 5º ano do single, e nós cremos que por muitos testemunhos que nós já ouvimos, muitas vidas que já foram impactadas e tocadas, muitas pessoas que já passaram por aqui, muitos que já vieram, já casaram também, alguns, né? Não tantos. E sobre tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, que esse é um ministério que Deus tem um propósito grande. Então, as nossas bases, queria que aqui nós temos histórias, né? Histórias que Deus reescreveu, né? E esse versículo de Jeremias 29:11 é um versículo que está com a gente desde o comecinho, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos das nossas vidas, eles não estão alicerçados na decepção que a gente sofreu, na traição que nós tivemos, na perda, na morte, no rompimento ou na depressão que vivemos. Não, os planos de Deus para nós são muito maiores do que aquilo que a nossa mente pode imaginar. Planos de esperança para nos dar um futuro. Pode passar, por favor. Bom, o foco na missão do single, né, é que Deus faz com que o solitário viva em família.
E isso não quer dizer que, tipo assim, todo mundo aqui vai casar. Não, mas todo mundo aqui vai ter uma família, que pode ser de amigos, daquele ali que mora mais perto, daquele que trabalha junto, daquele que está lendo a Bíblia junto. O nosso objetivo é que nós vivamos em família, em união, em amizade, juntos com as pessoas que o Senhor colocou aqui do nosso lado. Nós falhamos às vezes, muitas vezes a gente não sabe, eu não sei, a gente não sabe, mas a gente aqui pede para que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine a ser amigos, nos ensine a ser líderes, nos ensine a estar juntando, né, essa equipe, esse povo todo que se reúne em nome de Deus, para glorificar o nome de Deus e para vencer a barreira da solidão. Amém? Próximo. Bom, e o que é o single? Eu já falei para vocês, né? Solteiros acima de 45 anos, o nosso propósito desse ministério é cura, restauração, nova história. Está no outro slide, né? Cura, identidade, propósito, né? Não é um grupo de espera. Na verdade, esse é um grupo de preparo. Aqui a gente está para se preparar para que no nosso próximo passo, na nova história, né? No terceiro degrau, a gente consiga ter uma história que faça a diferença e que glorifique a Deus, né? É mais do que um grupinho só de se encontrar, né? Um lar espiritual, para quem chegou quebrado, sem esperança. Então aqui a gente trabalha as amizades, as feridas são tratadas e os propósitos são reacessos. Amém? E é isso que é o símbolo e é o trabalho que a gente tem feito e que, né, já vai fazer, já estamos entrando no 5º ano, às vezes parece que foi ontem que isso começou. Né, com tantos, né, reveses, né, altos e baixos, muitas e poucas, né, e fortalecendo e se ajudando, muitos encontros, e eu sei que Deus tem trabalhado muito, não sei, no coração de cada um, tem histórias, tem pessoas que não estão aqui, e tem um alicerce que foi firmado, que foi colocado. E em cima desse alicerce a gente entende que existe um propósito. E esse propósito, ele vai se cumprindo a cada ano que passa, né? Pelas pessoas que ligavam pra gente, falavam, não, Cris, eu estou pensando em suicídio. Quantas pessoas aqui, Denise já atendeu tantos, quantas pessoas aqui que a gente, né, compartilha e ajuda e dá a mão, porque às vezes, hoje nós estamos numa situação mais estável, mais forte. Não que em todos os momentos a gente não precise de cura e de restauração, mas nós temos estado fortes junto com os irmãos, temos recebido oração, que nem a Maria Ângela falou aqui, Maria Ângela, Dalete, várias outras pessoas aqui, as meninas que oram de quarta-feira. Nós temos estado fortalecidos, e esse fortalecer não é para a gente ir para casa dormir, encostar no sofá e falar, ai que bom, estou tão em paz, tenho tantos amigos. Não, isso é para a gente transbordar, para a gente frutificar na vida de outras pessoas que estão necessitadas disso. Eu queria ler Isaías 61, 1 até o 3. Eu queria, vocês não precisam abrir não, vocês podem só ouvir e meditar nesse versículo antes de passar para o Juninho, que vai trazer a palavra para a gente e que vai depois entregar os diplomas para vocês que leram a Bíblia nesse Corajosos 4. Isaías 61, 1, 3. E eu quero colocar nesse versículo, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, o alicerce para o ano de 2026 no símbolo. Preste bem atenção nisso, porque muitas vezes a gente fica no piloto automático e a fé da gente fica tão pequenininha. A gente fala assim, nossa, eu quero fazer um monte de coisa para o pessoal do símbolo, o pessoal vai vir, a gente vai realizar. Ah, mas então um pouquinho, gente. Gente, o número não importa. O que importa é o trabalho que o Senhor tem feito no coração de cada um. Então, a gente precisa ter fé sim. Vamos fazer, vamos realizar. A gente tem um cronograma bom para esse ano. Temos viagem, temos single weekend, temos um monte de coisa que a gente vai fazer. E a gente vai alcançar as vidas das pessoas que estão aí ao léu. Aí, na nossa igreja tem um monte de gente solteira, mas eles ficam achando que é Tinder, não querem muito se aproximar, né? Mas a gente vai mudar essa história, a gente vai divulgar, a gente vai falar, a gente vai, né, tentar aproximar as pessoas com o amor. Um dos pontos importantes desse ministério é o acolhimento, sabe?
é isso aqui, ó. Você chega, você é abraçado, você sente o amor do seu irmão. Isso é um ponto muito importante. O acolhimento para quem está enfraquecido é como se fosse um remédio para alguém que está doente, que está morrendo. Então vamos lá, Isaías 61:3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e sobre vocês, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os corações contritos, a proclamar libertação aos cativos e a abrir a prisão aos que estão presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a ordenar aos que choram em Sião que se lhes dê beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Isso não é lindo, gente? Desculpa a interrupção, mas isso é muito lindo. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a glória sua. Deus seja louvado. Esse verbo, não sei vocês, mas esse versículo queima no meu coração. O Senhor tem cura para os corações quebrados. O Senhor tem óleo de alegria ao invés de pranto. O Senhor tira os cativos. E isso aqui é uma palavra que eu queria trazer assim para nós. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim dos aprisionados, são aqueles que não estão com Jesus, estão na prisão, estão lá, né? São escravos do pecado. Mas os cativos podem ser aqueles que estão aqui na igreja, estão na presença de Deus, mas o coração ainda está preso à amargura, a uma traição, a uma perda, a uma tristeza. Estão feridos. E o Senhor nos chamou, olha que lindo isso, a pregoar liberdade aos cativos. Os cativos, aquilo que nós vivemos não define a nossa história, não define o nosso futuro. O nosso futuro é uma esperança, como lá em Jeremias 29:11. A nossa vida está aqui. Enquanto nós nos preocuparmos em buscar a palavra do Senhor, nós vamos ser restaurados, nós vamos estar de pé, nós vamos ouvir a voz dele e vamos ser tratados e trabalhados por ele. E por isso, o Corajosos é uma lei tão importante dentro do nosso ministério. O Corajosos, a leitura da Bíblia, quando a gente senta e fala: Senhor, Espírito Santo, vem aqui e fala comigo. E um capítulo pode se tornar a história da nossa vida e a solução de tudo aquilo que nós vivemos. Então, assim, por último aqui, eu quero que vocês guardem esse capítulo de Isaías 61:3 como fundamento desse ano no símbolo. É ano de libertar os cativos, de óleo de alegria ao invés de tristeza, de trazer a bênção do Senhor através das nossas vidas. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Nada de quebrantados. Nós vamos trazer a palavra do Senhor e os quebrantados serão libertos. Amém? E por último, Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma, a nossa alma. A alma que sofreu tristeza, queda, quebradeira, tudo isso. A palavra do Senhor reconforta a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegres o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus nos traz alegria ao coração e ilumina os nossos olhos. Não tem mais nada para dizer, só isso. A palavra de Deus é que nos sustenta. E se nós crermos que Ele vai trazer alegria ao nosso coração, luz aos nossos olhos, nós estaremos firmados na palavra para crescermos e para poder fazermos esse trabalho aqui de Isaías 6:1, de forma que glorifique o nome dele. Amém? Amém? Ô Giovanni, você coloca aquela terceira lá?
Só para a gente louvar Deus mais uma vezinha, eu queria chamar as meninas aqui, e aí eu já passo para o Juninho. E aí eu queria pedir uma coisa, pode soltar o louvor aí, filho, pode soltar. Eu queria que você aproveitasse esse tempo desse louvor e se levantasse e cumprimentasse seus irmãos. Eu não sei se tem alguém que você não conhece, quem você conhece, dê um abraço em cada, pelo menos meia dúzia, enquanto você canta essa música. Amém? Vamos levantar e aí a gente já vai ouvir a palavra de Deus pelo Juninho. Coisa boa, né? Amém? Glória a Deus, né? Primeiramente, isso é muito bom a gente estar entre irmãos. Tem coisa melhor, né, gente? É muito bom a gente estar entre amigos queridos, na presença de Deus, né? E, em primeiro lugar, queria agradecer a Cris pelo convite, é uma honra muito grande para mim. Aqui com o projeto de vocês, 5 anos, né, Cris? Olha só, a gente começou com o Vox também 5 anos. Nossa, e assim, uma coisa importante, gente, um trabalho pioneiro na igreja, né? Um trabalho que nunca teve antes na Bíblica da Paz. E valorize esses líderes aí, queridos, esses servos que estão aí recebendo vocês, né? É uma bênção maravilhosa quando a gente tem pessoas queridas ao nosso lado. Uma bênção, viu, gente? Muito bom estar aqui, estava ali atrás vendo a alegria de vocês, a alegria da comunhão, a alegria de estarmos juntos na presença de Deus. E na verdade, isso daqui é o nosso futuro eterno, né? Glória a Deus, gente. Então, eu vou trazer uma reflexão rápida aqui para vocês, né? Eu sei que vocês têm bastante tempo de comunhão aí, vão curtir bastante. E se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai abrir uma parte que
Não se lê muito, né? A gente vai ler ali em 2 Timóteo 4,13. 2 Timóteo. Uma passagem interessante. E quando a Cris me chamou, né? Até essa é uma reflexão que eu fiz esses dias, né? Até trouxe para o pessoal da escola. Sobre a própria palavra de Deus, sobre o estudo da palavra de Deus, aproveitando que vocês estão agora nesse momento aqui juntos, corajosos, né? Lendo a palavra de Deus, não tem coisa melhor. Acho que vocês tinham que até, né, Cris, incentivar mais o povo aqui da igreja. Vocês estão mais animados que muito jovem aí, viu? Tem uns jovens aí que não estão conseguindo passar de Gênesis, né? Chegou ali em Deuteronômio, misericórdia, né? O pessoal não consegue mais. E é muito bom porque essa é a palavra de vida para nós. Independente da nossa circunstância, independente do momento que a gente se encontra, independente se é um tempo de alegria, se é um tempo de tristeza, se é um tempo de muitos amigos, de poucos amigos, a palavra é o que vai nos sustentar até o nosso último respirar. Até que o Senhor venha ou que o Senhor nos leve. A palavra é aquilo que vai nos sustentar nessa vida. E aí eu penso, né? Eu até fiz uma pergunta para o pessoal. É importante ler a Bíblia, é importante estudar, não somente ler a Bíblia, mas é importante estudar a palavra de Deus. Por que é importante estudar a palavra de Deus? Né? Vocês acham importante que é algo crucial para nós estudarmos sobre as questões espirituais? É importante, não é importante? É importante para nós, juntos com amigos aqui, lermos a Bíblia juntos, encorajarmos uns aos outros, né? Que precisa de coragem para ler a palavra de Deus. Todos os dias, não deixar passar, de repente você perde um dia, perde dois, você tem que se animar, repor aqueles dias que você não leu, porque isso precisa nos dar vida. Agora, qual que é a importância, né? Qual que é a importância do estudo? Eu até peguei aqui uma definição aqui do dicionário Aurélio, né? E o dicionário ele vai dizer o seguinte, né? Hoje o pessoal não lê mais dicionário, né? Essa geração não lê mais, viu, gente? Aqueles dicionários de Micaelis, Aurélio, não tem mais não. Isso é tudo Google e IA agora. Mas eu peguei... Barça, ó. Eu peguei o finalzinho. Meu pai tinha Barça, eu pegava às vezes para estudar. Mas hoje é só IA, gente. Mas eu peguei essa definição porque eu achei muito interessante, porque estudar é aplicar as capacidades intelectuais para adquirir conhecimentos e habilidades, né? Então estudar nada mais é, vocês já estudaram, né, bastante tempo, talvez continuem estudando, estão estudando a palavra de Deus agora. Estudar nada mais é que a gente obter um conhecimento. A partir desse conhecimento a gente muda a nossa prática de vida. O conhecimento não é um fim em si mesmo. O conhecimento ele precisa mudar quem nós somos. A gente aprende às vezes a economizar dinheiro, não pode ser só do intelecto. A gente precisa aprender e levar isso para a prática de vida. A gente aprende algo novo, a gente precisa levar para a prática de vida. Nada mais é do que isso. A gente precisa aplicar o conhecimento no nosso contexto de vida, viver na prática, né? Ou seja, quando a gente aprende o conhecimento, a gente aprende depois a praticar a vida, a viver. Isso tem muito a ver com a palavra de Deus. A gente tem uma relação profunda com isso, né? A gente aprende algo, a gente tem uma experiência forte disso. Quando a gente pensa, quando a gente era criança, né? Ou quem tem filho, aí o filho vai, encosta no fogo, queima o dedo. A partir daquele momento ele tem um conhecimento que ele não pode encostar o dedo no fogo. A partir daquele momento ele entende que agora ele tem um conhecimento, ele aprendeu uma experiência. E com quase tudo a gente vê isso na vida, a partir do estudo, a partir da experiência, a partir daquilo que nós estamos nos dedicando a aprender e a apreender, né, com 2 E's. A gente precisa entender que isso nos leva à mudança de quem nós somos. Por que eu trouxe esse versículo para nós meditarmos? Né? Se a gente pensa sobre esse versículo, eu não sei se o pessoal colocou aqui, né? Olha só, nada a ver, né? Ninguém entendeu nada desse versículo. Mas é um versículo importante quando às vezes a gente passa despercebido.
Vamos ler lá com a gente. A minha versão está um pouquinho diferente da minha Almeida 21. Ela vai dizer o seguinte: quando vieres, traze minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço que nós possamos refletir diante da tua presença, Pai. Aprender por que nós estamos aqui nesse momento de corajosos que leem, que estudam a palavra de Deus. Nos incentiva, Pai, porque nunca é tempo de parar, Senhor. Sempre precisamos ter coragem, intrepidez, Senhor. Nós precisamos nos agarrar ao entendimento que o Senhor nos desafia a mergulhar e a mergulhar na profundidade da tua palavra, Senhor. Nos ensina nessa noite, em nome de Jesus, faz refletir o nosso coração, transforma a nossa prática de vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Por que eu trouxe esse versículo? Porque todos nós conhecemos quem que é Paulo de Tarso, antes conhecido como Saulo de Tarso. Paulo ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Paulo ele é conhecido como o maior apóstolo entre muitos meios. E Paulo ele é um cara que a gente lê as suas cartas, e são cartas muito profundas, cartas que mexem com a gente. Quando você lê 1 Coríntios 13, sobre o amor, que profundidade, que relacionamento, que ensinamento sobre amor. O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo acredita, Paulo ele traz uma reflexão profunda várias vezes a respeito da palavra de Deus. E Paulo ele é esse cara. Paulo primeiro ele era um fariseu de fariseus, vocês lembram? Paulo ele foi um fariseu, um estudioso, O fariseu era aquele cara que existiam vários tipos de seitas e os fariseus eram aqueles que estavam sempre dedicados ao ensino, ao estudo do Antigo Testamento. Jesus teve vários debates com os fariseus e Paulo ele é chamado de fariseus de fariseu. Paulo ele era um cara que tinha um conhecimento profundo. Ele vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande estudioso daquele período. Paulo era um cara experiente, ele conhecia profundamente o Antigo Testamento, ele era um judeu de verdade. Paulo, ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele tinha um conhecimento das Escrituras, tanto do Pentateuco quanto dos escritos dos Salmos. Ele era um cara estudioso, ele lia provavelmente muito mais do que a gente junto. Só que Paulo não tinha um conhecimento claro das Escrituras, não tinha a revelação de Jesus Cristo. Paulo, ele, apesar de ser um grande conhecedor da palavra, ele ainda não tinha um conhecimento profundo, porque ele não conhecia Cristo. Agora, Paulo, ele se converte e agora ele tem o conhecimento de Cristo, assim como nós hoje temos o conhecimento de Cristo. Então, Paulo, ele muda a sua vida completamente. Vocês lembram como vocês mudaram a vida de vocês completamente? Quando a gente teve uma mudança, uma conversão, agora eu sou outra pessoa, eu tenho outra direção, eu tenho outro Deus agora, o Salvador Jesus. Paulo ele se converte, agora ele conhece a Cristo. E a gente vai perceber que é interessante que quando Paulo ele se converte, ele não vai direto estudar, ele não vai direto a ministrar, ele não vai exercer seu ministério. Paulo, na verdade, agora ele desaparece por 3 anos. A gente vai ver em Gálatas que ele fala que ele ficou basicamente 3 anos na Arábia, em silêncio. E a gente presume que ele estava em silêncio, porque ele mesmo vai dizer que agora o Evangelho foi revelado por Cristo Jesus a ele. Ele passa 3 anos sendo corajoso, lendo, agora não lendo por tradição, não lendo porque precisa bater o cartão de crente, não lendo porque precisa mostrar para os outros, mas porque ele quer conhecer quem realmente é esse Deus da Bíblia. É isso que Paulo faz. Paulo agora ele se dedica a isso, e a gente vai ver que ele tem no capítulo de Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, ele vai falar que tudo aquilo que ele tinha, ele agora ele considera como perda. Ele tinha um conhecimento vasto, só que agora ele tem um conhecimento de Cristo. Ele considera tudo aquilo como perda. Só que Paulo ele começa a exercer o seu ministério, ele começa a pregar em toda a Ásia, em toda a Grécia, ele começa a ir pregar o Evangelho, trazer uma revelação. Ele escreve diversas cartas, vocês leem Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Romanos, Tessalonicenses, Colossenses, quase todas
as cartas do Novo Testamento são escritas por Paulo, o antigo fariseu que se converte, e agora ele é um pregador, e Paulo ele vai e ele começa a caminhar com os discípulos, e ele começa a andar com pessoas que queriam pregar o Evangelho. E Paulo vai pregando para lá e para cá, e ele começa a viver coisas, a curar enfermos, a sofrer perseguição. Ele começa a fundar igrejas, preparar discípulos. Paulo ele tem uma experiência enorme de vida. A gente vai ler isso quando a gente vê sobre a vida dele em Atos. A gente vai ver ele viajando por todos os lugares, e agora ele começa a escrever as suas cartas, e as suas cartas são profundas, porque ele tem agora uma experiência, não só do Antigo Testamento, mas ele tem uma experiência agora de conhecer a Jesus, assim como nós conhecemos. Só que agora ele tem a incumbência de revelar o Evangelho para nós, de revelar o que era aquele mistério de Cristo. Paulo ele tem uma vasta experiência. Ele expulsa demônios, ele sobrevive a naufragos, ele fala em línguas, ele planta igrejas, ele anda direcionado pelo Espírito, ele cura enfermos. Paulo ele é o grande missionário do Novo Testamento depois de Jesus. Ele é o grande pregador. Segundo muitos teólogos, Paulo é o maior teólogo da história da igreja. Ele foi aquele que trouxe uma revelação maior do que é a palavra de Deus. Nós entendemos mais a palavra de Deus porque Paulo nos ensinou. Se nós estamos hoje exercendo aqui como símbolo, juntos, lendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, é porque muitas coisas nós aprendemos com Paulo. Paulo é um homem experiente, um homem agora que está no final do seu ministério. Isso aqui é interessante. Paulo está com muitos anos. A gente não sabe quantos anos ele teria aqui, mais de 60 talvez. No final do seu ministério, ele já tinha vivido quase tudo. Essa é a sua carta basicamente de despedida. Paulo ele conta várias experiências nas suas cartas, inclusive daquela que ele foi ao céu e ele não pode nem falar aquilo que ele viu, porque é ilícito aos homens. Paulo é um cara que tem muita experiência, mais do que todos nós. Um cara que agora está fechando a sua carreira. Agora ele vira para o seu discípulo Timóteo, na sua experiência, na sua carreira, e ele fala o seguinte: olha, no capítulo 3, como a gente leu agora, Timóteo, quando você vier, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O homem que tinha um vasto conhecimento, que está no final da sua carreira, que já viveu muitas coisas, que tem experiências demais de vida, que já viveu frustrações, traições, que já viveu muitos lutos, muitas coisas, que já foi consolado por Deus, que já viveu experiências com Deus, que já viu milagres, que já viu provisão de Deus, que viveu em abundância, que viveu em fartura, mas que viveu também em pobreza, que viveu faltando, que viveu sem roupas, que viveu desolado, abandonado. No final da sua carreira, ele tem a coragem de dizer para Timóteo: traga os pergaminhos, traga os livros, quero ler, eu quero ser corajoso para ler a Escritura, mesmo no final da minha. Olha que interessante, a última carta de Paulo tem o desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus. Claro que a gente não vai ter a certeza de qual eram os livros e pergaminhos. As palavras aqui é Bíblia, literalmente a palavra Bíblia que ele usa do grego, e é a membrana que eram os pergaminhos que se escreviam muitas cartas. Provavelmente ele talvez estava pedindo trechos das Escrituras, e talvez trechos até dos irmãos se escreviam sobre a palavra de Deus. Ele, no final da sua vida, tinha uma fome, um desejo de aprender, um desejo de estudar. O cara que escreveu Romanos, o cara que escreveu 1 e 2 Coríntios, o cara que escreveu quase todo o Novo Testamento, tinha um desejo de ler a palavra de Deus. Existe uma necessidade de coragem nesse período. Às vezes a gente chega, talvez depois de muito tempo, a gente está cansado. Eu já vi isso, eu já li tantas vezes a Bíblia,
Eu já vi tantas vezes o pastor Edson pregar, o meu pastor, o meu líder, eu já vi tantas vezes. Mas o que a palavra de Deus nos incentiva é, até mesmo quando nós estamos em uma grande experiência de vida, nós precisamos continuar buscando a palavra de Deus, porque isso é importante. Em 29 de novembro de 1863, no Tabernáculo Metropolitano de Londres, o grande pregador Charles Spurgeon, ele vai falar sobre esse trecho. Ele pregou sobre esse trecho. Eu peguei até um trecho para ler da mensagem que ele fala, e ele fala assim: até mesmo um apóstolo deve ler. Olha o que Spurgeon fala. Ele começa a falar sobre Paulo. Paulo, ele é inspirado e todavia deseja livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos e todavia deseja livros. Ele tinha visto o Senhor e todavia deseja livros. Ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens e todavia deseja livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu e ouvido coisas que é ilícito aos homens pronunciar e todavia deseja livros. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento e todavia deseja livros. Paulo deseja ler as Escrituras. Paulo deseja continuar estudando. A palavra de Deus incentiva que, independente do momento que nós encontramos na nossa vida, nós precisamos continuar a estudar, continuar a buscar a palavra de Deus, continuar a ler as Escrituras, continuar a devorar a palavra de Deus. Nós precisamos profundamente ter esse desejo incessante de ler a palavra de Deus. Isso é tão importante que o Novo Testamento ele vai trazer muitas referências sobre isso. Olha só no Novo Testamento a gente vai ver que a palavra grafê do grego aparece 51 vezes. Essa palavra é as Escrituras. Os apóstolos, os discípulos, o próprio Jesus vão falar sobre as Escrituras. É necessário ler as Escrituras. A gente vai ver várias vezes que isso é importante. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. A nossa fé é fundamentada não em achismos, não em sentimentalismos, não é naquilo que nós pensamos, mas ela é fundamentada nisso aqui, na palavra de Deus. O próprio Jesus, ele lia a palavra de Deus. No Antigo Testamento que nós temos, Jesus meditava dia após dia na palavra de Deus. Ele falava várias vezes, Jesus muitas vezes, vocês lembram que no caminho de Emaús, ele começa a explicar para os discípulos a partir de Moisés, dos profetas e tudo mais. Quando Jesus é tentado pelo diabo, o que ele faz? Ele responde com a palavra. Está escrito, Satanás. Porque ele foi corajoso para conhecer a palavra de Deus. Satanás, está escrito. Está escrito. Está escrito, porque eu li, eu conheço a palavra de Deus. Deus agora nos dá essa autonomia de nós conhecermos e termos autoridade sobre a nossa própria vida a partir das Escrituras. O próprio Jesus fala isso, está escrito, aparece cerca de 60 vezes no Novo Testamento, está escrito. Agora me parece muito óbvio que a nossa fé está baseada no escrito, que nós precisamos ter coragem para ler. Nós precisamos ter coragem, mesmo que eu não gosto de ler. Nós precisamos ter coragem. Como dizia antigamente, você precisa ter brilho, né? A geração de hoje não sabe nem o que é isso. Você precisa ter brilho, você precisa encarar. Você pegar de manhã, pegar o seu café e ler a palavra de Deus, devorar a palavra de Deus. Se não entender uma parte, lê de novo, relê de novo. Se tiver dificuldade, liga para o teu amigo, liga para a Cris, fala com a Ive, né? Me ajuda, preciso entender isso, preciso aprender o que é isso, o que significa isso. É por isso que vocês estão aqui hoje. Vocês estão juntos lendo a palavra de Deus, encarando isso, sendo corajosos. John Stott foi um grande teólogo, um grande pregador da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos do que Ele é digno da nossa dedicação.
Quanto mais a gente conhece de Cristo, mais nós entendemos que Ele é digno da nossa vida. Mais nós entendemos que nós precisamos adorar, louvar ao Senhor. Nós precisamos mudar a nossa vida. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais a gente precisa se dedicar a ela. Agora, nós precisamos ter essa visão clara de Cristo. Essa visão clara de Cristo é a partir da leitura bíblica, é a partir daquilo que nós entendemos. Se não fossem as Escrituras, nós não teríamos conhecimento do Filho de Deus. Nós não sabemos as suas histórias e que as suas histórias podem mudar as nossas histórias. Nós precisamos saber da palavra. Como a Cris falou aqui, ela estava falando sobre aquele versículo tão bonito de Isaías. Eu lembrei de um versículo que eu li esses dias do Salmo 32, se eu não me engano, que o Senhor transforma o meu pranto em festa, em dança. Algumas versões vão dizer em dança. O Senhor transforma a nossa dor em dança, em alegria, em festividade. Mas é somente quando você entende, quando você lê isso, você tem uma esperança. Se Deus está falando isso, eu posso viver isso. Se Deus está falando que eu posso pegar o meu pranto, a minha solidão, a minha tristeza e viver festa, e viver dança, e viver alegria, é porque eu tenho a possibilidade de fazer isso. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para isso nós precisamos meditar, porque quando a gente entende isso, nós entendemos que a palavra de Deus ela muda quem nós somos. Ela muda a nossa vida. Ela muda as nossas manhãs. Ela muda a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro, como nós lidamos com a nossa família, como nós lidamos com nossas emoções, os nossos sentimentos que não podem ser negados e precisam ser levados diante de Deus. A palavra de Deus ela nos leva a entender como nós precisamos lidar com o trabalho, com o nosso casamento, com as nossas amizades, com nossos filhos, com nossos familiares. A palavra de Deus nos ensina a viver aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus ela vai ressignificar até mesmo a xícara de café que você toma de manhã. Nós precisamos entender que até aquela xícara de café que a gente toma de manhã, todo mundo toma café aqui, né? Todo mundo não toma. Vamos orar por vocês que não tomam, tá, gente? Toma chazinho, sem açúcar. Como assim, gente? Vocês têm que tomar café e chá sem açúcar, é cortar o açúcar da vida de vocês. Mas então, precisa tirar, tem que tirar essa coisa aí. A gente está numa campanha da Bíblica da Paz para tirar o açúcar de todo mundo, do café, do chá, e vamos conseguir, viu? Vocês vão ver, a gente vai conseguir, vamos conseguir. Mas, olha só que glória, a palavra de Deus, ela ressignifica, ela mostra para a gente que até mesmo o nosso café da manhã é graça e a misericórdia de Deus. Até quando nós sentamos ali, talvez você senta ali sozinho, você sente a presença de Deus. Você sabe que é o Senhor quem proveu aquele café. É o Senhor que te deu mais um dia de vida. Olha que glória, vocês estão aqui no sábado. A vocês foi dada a misericórdia de viver mais um dia. Cada um de nós estamos aqui. O Senhor nos dá misericórdia, nos dá graça, nos dá esperança. A palavra de Deus ela transforma completamente a nossa vida a partir disso. Trouxe até um versículo de 2 Timóteo, que é do apóstolo Paulo também. Ele fala o seguinte: quanto a você, permaneça, ele fala para Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio. A palavra de Deus pode te tornar sábio. Sábio para tudo. Para tudo. Se você está em dúvida em alguma coisa na sua vida, a palavra de Deus pode te dar sabedoria para tomar decisões. Você precisa ler. Paulo fala assim, continuando, Paulo diz o seguinte: sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Para finalizar aqui, a gente precisa refletir, porque em primeiro lugar a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, ela traz
um entendimento sobre a sabedoria na salvação, a justificação, a santificação, a glorificação. Nós temos entendimento que nós somos salvos, que nós precisamos andar em santidade e que nós seremos glorificados. A palavra de Deus, em segundo lugar, ela traz o ensino para ler, estudar a Bíblia, para aprender e aprender sobre a vida. Aprender sobre tudo, sobre todas as coisas que o Senhor trouxe para a experiência humana. Terceira coisa é que a palavra de Deus nos ensina a repreensão, a confrontar não os outros também, mas em primeiro lugar, confrontar a nós mesmos. A palavra de Deus confronta nós mesmos, porque nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, somos teimosos, nós erramos muitas vezes somos imaturos, não sábios, e precisamos da palavra de Deus para repreender quem nós somos. Não é nós que lemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Quarto lugar aqui, a palavra de Deus, ela traz uma correção, corrigir a nossa rota de vida. Nós temos coragem para ler a palavra de Deus, nós somos corajosos como o grupo de vocês. Vocês perceberam, né? Quem que é do grupo aqui que vai se formar hoje? Olha só, vocês não perceberam que quando você lê a palavra de Deus, existe uma correção de rota, dia após dia, uma correção sendo direcionada a um determinado local. Existe uma correção de vida. Em quinto lugar, ela nos educa na justiça, porque ela faz cada um de nós andar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos ter coragem para estudar a palavra de Deus, coragem para ler a palavra de Deus, coragem para transformar quem nós somos. E precisa de coragem mesmo, porque vocês serão confrontados nessas leituras, porque Deus vai tocar na ferida de vocês nas leituras, porque Deus vai chacoalhar a vida de vocês nas leituras, porque Deus vai ressignificar muitas coisas na vida de vocês. É por isso que nós precisamos cada vez mais, independente da circunstância onde nós nos encontramos. Nós podemos estar lá com mais de 100 anos, se o Senhor nos permitir. Glória a Deus, precisa tirar o açúcar do café, fazer exercício, mas se Deus nos permitir chegar lá nos 100, 101 anos, 102 anos, nós possamos acordar com um desejo de ler a palavra até o nosso último dia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar só para finalizar. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui do símbolo, Senhor. Eu oro para que o Senhor desperte a vida deles, Pai. Desperte grandemente. Que nós possamos ter um desejo, um amor por ler a Tua palavra, Senhor. Para aqueles que vão começar agora, um novo grupo de corajosos, para aqueles que estão se formando, que seja cada vez um novo recomeço de ler a Tua palavra, de aprender a Tua palavra, de transformar quem nós somos a partir da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê uma fome, uma sede, Pai. Uma fome, uma sede que só vai ser saciada quando nós abrirmos a nossa Bíblia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos louvar Jesus? Quem está com certificados aí? Então a gente vai, com a ajuda do Juninho, entregar os certificados para as pessoas que estão aqui. E aí, cadê o nosso fotógrafo para tirar uma foto aqui? Giovanni, ou ele tira para nós? Ok. Só para falar para vocês, talvez o Juninho não sabe, nós estamos no 6º grupo de corajosos. Corajosos começou em 2022, né? Assim, o símbolo começou em 21. Em dezembro de 22, eu estava me preparando para fazer minha leitura da Bíblia de 2022 e Deus tocou no meu coração assim: com amigos é melhor. E aí eu fui lá no grupo do Top e falei: gente, eu vou ler a Bíblia, alguém quer ler comigo? E tudo foi se ajeitando. A gente criou um grupo de WhatsApp, a gente procurou qual é a forma de leitura. E quem está aqui
Tem gente aqui que está se formando no 4, tem gente que está no 5. Quem está no 5 aqui? Tem gente que está no 5 e quem está no 6, que o 6 foi desse ano. Né? Então, desde então, foram 6 grupos. E esse grupo 6, que começou dia 1º de janeiro, eu acho que tem, eu não sei quem tiver no grupo aí, vamos olhar, tem mais de 100 pessoas. Foi assim, foi o recorde, né? Não termina com 100, né? Geralmente termina com menos, mas já estamos no 6º grupo. E em julho termina o Corajoso 5, ele foi um de meio do ano. Aí já vai começar o 7, provavelmente em nome de Jesus, que muita gente possa ser alcançada. Em nome de Jesus, a gente vai viver até 100, né? Até 60. Ok, essas aqui são das pessoas que estão aqui, né? Então, eu vou chamando e aí você entrega aí aqui. Tem alguém para tirar foto pra gente? Ah, é na frente do Corajoso. Ah, tá bom. Tá bom. Então, aqui na frente, né? Então, quem que tá aqui? Batista Martinelli Neto. Batista que tá aqui. Pode soltar a música aí, Giovanni, por favor. Vamos descer com ele, porque ele não pode subir. Ele tá. Aê, pronto. Vou pôr por último aqui. Edna Alves de Souza. Cada vez que a minha fé é provada, Eliezer Ivo de Oliveira, conhece? desertos e mares que atravesso me levam. Elizabeth Andrade Bernardino. Maiores que Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se de Flávio Cesário. não se abrir o mar.
coisas. Porque Que orgulho! Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Só fazer uma oração para a gente finalizar. A gente tem os aniversariantes, né? Fica com a gente ali para comer um bolo. Fica com a gente. Depois você leva um bolinho também para casa. Oi? E tirar foto aqui na frente. Flor. A flor. Ô Juninho, esse aqui é pra você, de presente pra gente agradecer por você ter vindo, por você ter trazido essa palavra tão edificante para nós. Por você ter abençoado tanta gente. Fica aqui, vamos ficar de pé, gente, pra gente orar? Vem cá, Juninho, tirar foto. Vem com ela também, isso, vamos tirar foto. Essa é a principal. Certificada, né? Amém, obrigada. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo, por esse momento tão precioso, Deus. Pai amado, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado que a comunhão, Senhor, com a Tua palavra, que o aprender, o ouvir a Tua voz, ó Deus amado, vai nos fortalecer, Senhor, vai nos mudar de nível, ó Deus, na nossa vida espiritual. Obrigada por podermos ouvir Tua voz, obrigado, ó Deus amado, por esse grupo onde podemos exercitar, ó Deus amado, o ler a Bíblia juntos, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus querido, em comunhão. Obrigada por esses corajosos que estão aqui e pelos que hão de vir. Te agradecemos, ó Pai amado, pedimos a Tua bênção sobre aqueles singles que não puderam vir, que o Senhor visite, Senhor, a casa, o lar, ó Deus, a família de cada um. Senhor, que cada um que está aqui, ó Deus amado, tenha a Tua bênção nos seus lares. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa cada guerra, cada batalha, Senhor, que possamos ser vitoriosos, ó Deus amado, conforme a Tua palavra nos ensina, Senhor, que possamos glorificar o Teu santo nome. Fica com cada um de nós, dá-nos um tempo de comunhão, ó Deus, rico e abençoado aqui. Senhor, que possamos florescer em Ti, ó Pai, e glorificar o Teu santo nome. Que esse ministério glorifique o Teu nome. Que as nossas vidas, que as nossas amizades, que o nosso estar aqui, ó Deus, glorifique o Teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas e vamos ali tomar o nosso cafezinho, vamos comer o nosso bolo e depois vamos tirar a foto aqui. Ninguém vai embora, tá? Pra gente poder tirar a foto grande do grupo. Deus abençoe vocês.